Olá, eu sou a Grazi Carvalho, idealizadora do Método CETESE, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 3 pontos que fazem de Londres uma cidade inteligente. Eu iniciei uma viagem nesse final de ano de 2019, início de 2020, por 6 países, e o meu objetivo é, ao longo de cada um desses países, elencar algumas políticas públicas que esses países aplicam nas suas cidades e fazem delas cidades mais inteligentes. E aqui eu vou falar para vocês sobre 3 que eu identifiquei aqui em Londres. Tem uma semana que eu tô aqui e eu pude verificar algumas coisas. A primeira delas é a questão do patrimônio histórico-cultural. Londres é uma cidade histórica e ao mesmo tempo moderna. A gente consegue identificar, quando a gente vai caminhando pelas ruas de Londres, a harmonia da arquitetura, de como que o patrimônio, de como que eles mesclam, né, o patrimônio histórico com as arquiteturas modernas e dão à cidade uma visão harmônica, uma visão, como que eu digo, bonita mesmo. Essa harmonia, né, de como eles mesclam o processo histórico e o processo moderno, né, a arquitetura moderna, dão à cidade uma visão, uma paisagem muito bonita. E uma cidade inteligente, ela é sobretudo uma cidade bonita. Ela é uma cidade extremamente limpa. A gente vê dentro da Zona 1 e da Zona 2 de Londres, né, que são as áreas principais, onde tem os palácios e os grandes pontos turísticos, né, a cidade é extremamente limpa, quase não tem lixeira pelas ruas, e ainda assim a gente percebe no comportamento das pessoas que passam por Londres. Londres tem aproximadamente 9 milhões de habitantes, e a gente percebe o comportamento não só dos londrinos, mas também dos turistas que por aqui passam, esse comportamento de manter a cidade limpa. Uma vez que eles encontraram a cidade limpa, eles querem manter a cidade limpa. E mesmo que você caminhe por várias horas e não encontre ali lixeiras ao longo do caminho, você é levado a manter o lixo com você em busca de uma cidade. É muito estranho, você não se sente confortável em jogar o lixo no chão porque a cidade está muito limpa e não é você que vai sujar a cidade, né? Então isso é muito legal. Um outro parâmetro, né, dentro ainda dessa questão de ser uma cidade bonita, você vê os prédios muito bem cuidados, sabe? Tudo muito, parece, a sensação que eu tive era que Londres acabou de ser inaugurada, né? Ela é como se fosse um processo de encantamento da cidade, sabe? Tudo muito limpo, os prédios limpos, você não vê pichação nas ruas, você não vê nos prédios. O tempo todo os monumentos estão sendo restaurados. Então Londres, ela tem essa coisa de preservar o seu patrimônio, sabe? De preservar a sua história. Então você vê vários monumentos, tanto de monumentos da Segunda Guerra, né, Mundial, que Londres aqui participou, a Inglaterra participou, quanto os monumentos da monarquia, né, os palácios, os parques, então tudo sempre muito bem cuidado. Então esse é um parâmetro, sabe? Esse é um ponto verificável nas cidades inteligentes. A pessoa, quando ela chega nessa cidade, ela tem que sentir que ela está em um ambiente agradável. A cidade, ela tem que ser visualmente bonita, né? Então, quando você vai olhar quais são as cidades que estão no ranking aí das cidades inteligentes, Londres, Viena, Paris, pegando aqui alguns exemplos europeus, você chega em todas essas cidades e todas têm essa mesma característica. Todas são extremamente limpas, extremamente bonitas, tratados, os parques são muito bem cuidados, né? Todo o processo paisagístico da cidade é muito bem feita. Então a gente vê esse processo dentro da cidade. Então esse é um ponto extremamente importante, né? O cuidar da infraestrutura urbana, da infraestrutura dos patrimônios, dos prédios, onde que você possa chegar. Na cidade você tem então essa impressão de que a cidade é uma cidade extremamente bem cuidada, é uma cidade extremamente zelada. Por quê? Porque quando você trabalha nesse processo de passar essa imagem para o cidadão de que tudo está muito bem cuidado, você acaba impactando no comportamento do cidadão em algumas formas. Como que você impacta nisso? Uma coisa eu já tinha falado, que é as pessoas, ao chegarem na cidade e elas veem que a cidade está extremamente limpa, ela não vai, a tendência é que ela não vá jogar o lixo no chão, porque ela encontrou limpo, ela vai querer manter limpo. Então esse é um primeiro comportamento. Então você, através
da percepção de que você está cuidando da cidade, é que ela está bem cuidada, está restaurada, os prédios estão cuidados, as fachadas estão pintadas, as ruas estão limpas. Então você dá essa sensação de que a cidade está sendo zelada, que tem alguém que cuida da cidade. E se tem alguém que cuida da cidade, não sou eu chegando ali que vou atrapalhar um serviço que está sendo feito. Não sou eu, né, cidadão, seja eu turista ou não, que vou atrapalhar ali o processo. O ser humano, ele tem essa coisa de que ele se comporta conforme o meio. Se o meio é organizado, ele tende a se comportar de forma organizada. Se o meio ele passa uma imagem de desleixo, de falta de cuidado, o ser humano tende a não se importar em jogar as coisas no chão ou sujar porque já está sujo, né? Então, tipo assim, não fui eu que comecei a sujar, já está sujo, eu posso jogar, não tem problema. Então, basicamente, esse é uma coisa que acontece dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça. É uma correlação direto que a gente faz. Se tá limpo, eu não sujo. Se já tá sujo, não tem problema jogar no chão. Isso é verificável, assim, em todas as culturas. Uma outra coisa, assim, que a gente vê também, né, ainda do impacto dessa questão do controle, né, e da limpeza das fachadas e de passar essa impressão de que a cidade é limpa e é bem cuidada, ela reflete automaticamente na segurança pública, justamente por isso. E aí a gente faz uma correlação com a teoria das janelas quebradas, que eu já gravei em um outro vídeo, onde foi feito um experimento em Nova York, né, onde se colocou 2 carros, um em um bairro extremamente rico, que é Palo Alto, e o outro no Brooklyn, que é um bairro de classe média baixa. E aí tinha-se a hipótese, né, porque era um projeto de pesquisa, tinha-se a hipótese de que o carro ele seria danificado no bairro de classe média baixa e no bairro de classe média alta não. E na verdade o que se verificou foi justamente que um dia depois, quando se voltou lá, os 2 carros eram o mesmo modelo, a mesma cor, tudo igual. No Brooklyn ele estava danificado e em Palo Alto não. Mas aí quando eles fizeram um teste de quebrar a janelinha do carro no carro que estava em Palo Alto e voltar no dia seguinte, o carro em Palo Alto, que é um bairro extremamente rico, classe média alta, em Nova York, ele também estava nas mesmas condições de depredação do carro do Brooklyn. Então verificou-se que o processo da insegurança ela não se dá porque é uma questão social, né? Não é uma questão social econômica que está relacionada à questão da violência, mas sim a sensação, a percepção que o cidadão tem de que ninguém está zelando por aquele ambiente. E quando você tem a sensação de que ninguém está zelando por aquele ambiente, as pessoas tendem a fazer qualquer coisa. Elas não zelam pelo bem coletivo, elas fazem o que dá na telha. E, em geral, isso é o que vai gerar o processo de aumento da insegurança. Por que no Brasil a gente tem essa sensação de que a insegurança... A gente tem a sensação, não. Os índices de insegurança são extremamente altos, né, em todas as cidades. Porque a gente tem a sensação de que ninguém está zelando pelo país. Ninguém está zelando pelas nossas cidades. A gente vê os nossos governantes, mas a impressão que a gente tem é de que no Brasil você pode fazer qualquer coisa que nada vai acontecer. E é esse sentimento de que você pode fazer qualquer coisa que nada vai acontecer é que leva ao Brasil ter altos índices de insegurança, de ter cidades extremamente sujas, né, todas pichadas. Por quê? Porque você sabe que você pode fazer qualquer coisa ali e nada vai te acontecer. Na Inglaterra isso não acontece. Se você fizer qualquer coisa, a polícia vai chegar em menos de 1 minuto. Londres é uma das cidades que tem mais câmaras de vigilância da Europa. Então a gente percebe aqui extremamente esse sentimento de segurança. Você sabe que o tempo todo você está sendo vigiado, você sabe que qualquer coisa que acontecer com você, a polícia vai chegar em qualquer momento. Então esse sentimento de segurança, ela passa para o cidadão através não só das câmaras, mas também através de que a cidade está sendo cuidada, os patrimônios estão sendo zelados. Você caminha pelas ruas de Londres, você vê vários monumentos sendo restaurados nesse momento. Então é nesse sentido que a gente vê esse primeiro pilar, esse primeiro ponto de uma cidade inteligente, que está relacionado com o cuidar da cidade. O cuidar da cidade, ele vai ter efeitos, né? Ele vai ter efeitos em vários aspectos no comportamento do cidadão, de que ele não vai jogar lixo, ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir zelado, né, cuidado. Então tudo isso vai impactar nesse processo. Então um primeiro pilar é esse pilar
de zelar e cuidar do espaço público, porque ele é público, ele é de todos, então todos têm que cuidar desse espaço. O cidadão vai fazer a sua parte quando ele perceber que o governo está fazendo a dele, né? Então a gente precisa que nas nossas prefeituras, nos nossos municípios, a gente passe essa impressão. A pessoa tem que chegar na cidade e ter essa impressão de que a cidade ela é bem cuidada, que ela tá limpa, né? Que ela não é pichada, ela tá com os monumentos sendo restaurados, ela tá sendo cuidada. E quando a gente tiver essa percepção, você vai ver que algumas coisas vão mudar no comportamento das pessoas que vivem na sua cidade, que vivem no seu município e que visitam ele também. Um outro aspecto é a questão da mobilidade. Como eu falei, Londres tem 9 milhões de habitantes. E lidar com 9 milhões de pessoas saindo de um espaço para o outro a todo momento, então é realmente um desafio. E em Londres, eles têm aqui o sistema de transporte público, ele engaja não só a questão do ônibus, mas também o metrô, e ele tem umas espécies de VLT também aqui, onde tudo é integrado. E uma coisa assim interessante, se você olhar, a mão de direção em Londres ela é o contrário, né? Então a sensação quando a gente chega aqui é de que tá todo mundo dirigindo na contramão, e aí você tem inicialmente a impressão assim de que o carro vai vir da direita, mas na verdade ele vem da esquerda, então você precisa ficar atento. Mas a cidade é extremamente sinalizada, em todas as esquinas tem uma faixa no chão escrito: olhe para a direita, olhe para a esquerda, para te lembrar de onde que vem. Isso não só no centro histórico, mas também na periferia. Então a gente teve a oportunidade de visitar tanto a Zona 1, que é onde fica o Palácio de Buckingham, todos os pontos turísticos, quanto até a Zona 4, Zona 5, a gente conseguiu sair para visitar. E em todos esses lugares a sinalização ela é extremamente eficiente para garantir justamente esse processo de segurança, né, da pessoa que está ali, não só o cidadão londrino, mas também todas as pessoas, porque Londres é uma capital mundial, então você tem gente aqui do mundo inteiro que vive de culturas muito diferentes, então, e como aqui a questão da mão de direção, ela é contrária, então eles precisam garantir que as pessoas não vão ser atropeladas porque tá achando que o carro vai vir da direita e ele tá vindo da esquerda, né? Um outro ponto legal aqui são os ônibus famosos, ônibus de 2 andares, né? Que aqui uma coisa bem interessante eles não têm aqui aqueles ônibus salsicha, né, que vai juntando um ônibus no outro. Eles optaram por, ao invés de crescer o ônibus em comprimento, crescer ele em altura. E isso favorece muito a questão também do transporte público, né? Porque aí um ônibus que ocuparia o espaço de 4 carros, ele hoje ocupa um espaço de 2 carros, porque você tem ali o segundo andar do ônibus, e que é extremamente famoso, né? Então aqui os ônibus vermelhos, eles são famosos em Londres, e em todos os outros lugares esses ônibus são de outras cores, e aqui em Londres é aquele ônibusinho vermelho. Um outro ponto também legal que tem aqui é a questão da política que eles usam para facilitar o transporte público para o cidadão e para o turista. Eles têm um cartãozinho magnético aqui, que é o Oyster, né? E nesse cartãozinho, a passagem em Londres, ela é em média 4,60 libras, né? E quando você compra esse cartãozinho, o valor da passagem, ela cai de 4,60 para 2,30. Então é uma forma que eles encontraram de incentivar o transporte público em Londres. Então, quando você chega em Londres, você compra esse cartãozinho, né? Ele é recarregável, e no final você pode solicitar o estorno do cartão. Você paga 5 libras pelo cartão e coloca mais o valor que você quer usar para o transporte público. E aí no final, se você é um turista, você pode pegar aquele cartãozinho, devolver, e a máquina te devolve as 5 libras que você pagou pelo cartão. Mas o mais legal é a política pública que eles usaram para incentivar o transporte público. Então, como que funciona? Eles têm, além dessa questão da redução da tarifa pelo cartão Oyster, tem também a questão de que se você compra o valor mensal, né, para quantos mais dias você recarrega o Oyster, mais barato fica a passagem. E se você valida pelo mês, você vai gastar no máximo 10 libras por dia de transporte. E aí vale tudo, vale o ônibus, vale o metrô, vale o VLT, e aqui eles têm 16 linhas de metrô, então você consegue sair de qualquer lugar e ir para qualquer lugar em Londres usando o metrô. E se não tiver ainda o metrô, tem as linhas de ônibus, que são todas integradas. É um sistema de transporte
público extremamente eficiente. Uma coisa assim que é bem legal é que além de ser extremamente limpo o metrô, você tem várias linhas, você também tem aquelas plaquinhas falando de quanto em quanto tempo o metrô vai passar, né? Isso a gente já consegue verificar em algumas cidades brasileiras, mas é extremamente pontual, é o pontual britânico, falou que vai passar em 1 minuto, vai passar em 1 minuto. E aqui em Londres isso também é uma coisa assim muito... Não só em Londres, na Europa de uma forma em geral, é uma coisa muito rica, que é a questão da pontualidade e o respeito com o cidadão. Se ele falou que o ônibus vai passar em 1 minuto, ele vai passar em 1 minuto. Se ele vai passar em 5 minutos, ele vai passar em 5 minutos. E aí já aconteceu da gente estar dentro do metrô e ele falar assim, pessoal, a gente vai precisar esperar 2 minutos porque o metrô está adiantado e a gente não pode chegar na estação antes da hora. Então ele para o metrô antes nos trilhos e espera passar 2 minutos e aí corre novamente para poder cumprir com o valor que é o valor da pontualidade que tem dentro de uma cidade inteligente. Então, dentro da cidade, a gente precisa ter essa questão de quando for trabalhar nossas políticas públicas, trabalhar com a questão da coerência, né, do que a gente está propondo e com a pontualidade e o respeito ao cidadão. Então, se falou que o ônibus vai passar, que o metrô vai passar, que o meio de transporte vai passar naquela hora, ele vai passar naquela hora. Você pode passar lá e ter certeza. Se ele tiver adiantado, ele vai parar para poder esperar chegar o tempo exato para poder chegar na estação na hora combinada. Isso também é muito legal e é algo assim que dá pra gente se inspirar nesse processo, né? Uma outra coisa também é a questão das faixas de pedestre, pensando ainda em mobilidade, é a questão das faixas. Então aqui a gente tem também as faixas, aqui nem todas têm a faixa desenhada, você tem uma área que é delimitada, mas aqui onde você não tem o sinaleiro, o pedestre colocou o pé na faixa, o motorista para, né? É uma coisa assim que é cultural aqui, ela já está acontecendo e já é muito rico nesse processo. Então a vida do cidadão, a vida do pedestre, ela vale mais, né? Como no Código Brasileiro também, mas no Brasil a gente ainda precisa trabalhar essa questão da nossa cultura. Aqui, isso aqui já está bem consolidado e eu vejo nesse comportamento da população de uma forma geral ao andar por Londres. É isso, as pessoas esperam o sinal para poder ficar verde, mesmo que não venha carro, né? Você vê as pessoas atravessando, pode saber que é turista, porque o londrino ele espera o sinal ficar verde para poder atravessar, né? E você verifica muito isso, assim, esse comportamento, né? Essa questão. E aí é por isso que o professor Michael Beff, né, que é aqui da Universidade de Londres, fala que uma cidade ela será tão inteligente quanto inteligente for o seu cidadão. Então, quanto mais o cidadão entender qual é o seu papel e tiver clareza de qual é a parte dele nesse processo de construção de uma cidade inteligente e cumprir o seu papel e o governo cumprir o dele, aí a gente consegue então chegar numa cidade inteligente. Mas aí eu falei para vocês que eram 3 pontos. Eu já falei do primeiro, que é a questão do embelezamento da cidade, desse sentimento de cuidado, de que estão cuidando da cidade, né? Que é a questão dos patrimônios, de ter a cidade limpa e etc. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a questão da mobilidade, que em grandes centros urbanos é extremamente essencial e primordial, porque 9 milhões de pessoas, como é que você vive numa cidade que o sistema de transporte não funciona? Então, para as capitais brasileiras, um foco de cidade inteligente, com certeza, é a questão da mobilidade. Você precisa transformar a mobilidade num ponto crucial aí da sua política de governo, melhorar a mobilidade e a eficiência do transporte público no Brasil e criar políticas públicas que incentivem isso. Um exemplo aqui que eu trouxe é o Oyster, onde o valor da passagem é reduzido e a gente consegue, inclusive quando você tem um período mensal, você consegue ainda ter outras vantagens justamente para incentivar o uso do transporte. Mas as pessoas só usam o transporte público em Londres porque ele funciona, né? Então não adianta nada você criar uma política de transporte público e essa política querer incentivar se a qualidade do serviço que é prestado não é bom. Então primeiro você precisa melhorar a infraestrutura de mobilidade para então poder oferecer uma política como essa. E aí as pessoas vão começar a trocar os carros pelos transporte público. E o terceiro ponto, o último que eu queria falar, é justamente uma questão que eu percebi aqui, que é a questão da cultura Disney, sabe? A cultura Disney de encantamento do cliente. Em todos os lugares que eu fui aqui em Londres, eu fui extremamente bem
atendida, as pessoas são extremamente educadas, e mesmo quando eu não sabia o que a pessoa estava falando, ou o meu inglês assim meio enferrujado, eu não entendia muito bem o que a pessoa estava falando, eu pedia para repetir, e tinha gente assim que precisou repetir algumas vezes, umas 4, 5 vezes para mim, para eu conseguir entender o que estava acontecendo. E aí a pessoa extremamente paciente e educada repetiu várias vezes até eu conseguir resolver o meu problema. Eu tive um problema aqui que eu perdi o cartão Oyster, achei que tinha perdido, e aí eu queria saber como é que eu poderia tentar ter o cartão de volta, ou se eu conseguiria pegar o crédito que eu tinha colocado nele. E aí ele tentou me explicar, ele foi me explicando a política, como que funciona, né, o processo em Londres nesses casos. E aí eu consegui, depois de 3, 4 vezes que ele repetiu, eu consegui entender o que ele estava falando, né? Porque eu estava num momento assim, ai meu Deus, perdi, e querendo ou não, é libra, né, gente? É cara, para cada uma libra, gente, é R$6. Então tudo aqui você multiplica por 6. Então quando eu achei que eu tinha perdido o cartão, eu fiquei meio assim, meu Deus, eu perdi. E aí agora, depois eu já encontrei. E aí o cara foi extremamente eficiente e simpático e paciente, né? E eu vi isso em todos os lugares. As pessoas são extremamente simpáticas, extremamente abertas, né? Ao turista, assim, brasileira, a gente é super bem tratado no exterior. Então, nesse sentido também, eu vi esse processo, sabe? Do encantamento. E da gente sair dali com aquela pergunta assim, como que eles conseguem fazer isso? Porque esse é o processo que, quando a gente vai trabalhar numa cidade inteligente, é o sentimento que a gente tem que despertar no cidadão que vive na nossa cidade. Eles têm que chegar no final do dia e falar assim, resolveu meu problema tão rápido, tão fácil, foi tão simples. Como que eles conseguiram fazer isso dessa forma? Sabe? Quando você conseguir despertar esse sentimento no cidadão, então é sinal de que você está conseguindo caminhar rumo à cidade inteligente. E aí o processo da cidade inteligente e esse processo do encantamento da Disney, ele funciona da seguinte forma. Uma das coisas, dos pilares, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ir na Disney, né? Eu tive a oportunidade de ir lá no ano de 2014 para 2015. E aí lá eu cheguei assim, eu cheguei na Disney, primeiro me deram um bottom, né? Falando que era a minha primeira vez que eu visitava a Disney. E aí aquilo ali era para identificar a pessoa que deveria receber um tratamento especial. Na hora eu não percebi, mas depois é que minha ficha caiu. É uma âncora, né, um ícone que é usado para que as pessoas que estão ali dentro trabalhando, elas saibam que aquela pessoa, ela está ali pela primeira vez e ela precisa ser tratada como uma princesa, uma rainha, né? Então, eles tratam, né, em Minas a gente fala assim, tratar pão de ló, cuidar muito bem daquela pessoa, do cliente que está chegando, né? Na Disney somos clientes, somos consumidores. Então, e na cidade a gente tem que fazer essa correlação com o cidadão. Como tratar o cidadão da melhor maneira? O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do serviço prestado e ajudar ele a resolver o problema dele da forma mais rápida e eficiente possível. Esse é o princípio. A primeira coisa, você precisa ser extremamente simpático, né, aberto, trabalhar a questão da empatia no atendimento ao público, que é uma coisa que aqui em Londres eu verifiquei muito. Uma outra questão é a questão de dar ao cidadão, ao turista, todas as informações que ele precisa para ter uma boa experiência onde ele está vivendo. Então aqui a gente sabe que horas que o trem passa, é tudo muito bem sinalizado, você vê placas para todos os lugares explicando como chegar, os pontos turísticos, como chegar no metrô, tem mapa, tem não sei o que. Então se você informa todas as informações para que ele possa ter todas as informações que ele precisa para conseguir resolver suas questões sozinhos. E se ainda assim ele não conseguir resolver sozinho, tem os agentes que estão ali posicionados para poder ajudar. Isso eu vi em Londres e eu vi na Disney, tá? Então a gente consegue a todo momento perguntar para alguém se aquela informação que a gente deduziu está correta ou não, e eles nos ajudam então a responder isso. E ali de forma extremamente empática e simpática e eficiente. E a outra questão é, por quê? Por que você precisa dar isso, todas as informações para o cidadão? Porque ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir que ele tem o controle da situação, que ele sabe onde ele está, ele sabe para onde ele está indo, e ele tem o controle da experiência dele. Então isso é uma coisa que a gente precisa oferecer para a nossa população. E uma outra questão é justamente essa questão de, no final, você tem que gerar nele esse sentimento de uau,
o que foi isso? Foi maravilhoso, vou indicar para várias pessoas. Então, hoje é meu último dia aqui em Londres, vou passar a virada do ano aqui, e amanhã a gente já está indo para Escócia. E aí, eu saio de Londres com essa sensação. Uau, foi uma experiência maravilhosa, eu super indico. De 4, 5 dias aqui, eu consegui rodar a cidade inteira. Eu conheci de leste a oeste, norte, sul, literalmente. Que eu tô aqui em Greenwich, né? Tô no hemisfério no lado leste e oeste do hemisfério do globo. Então, consegui conhecer toda a cidade e em todos os lugares ter uma experiência maravilhosa. E a cidade inteligente é isso. A cidade inteligente, ela preza para que o cidadão tenha uma experiência maravilhosa em tudo que ele fizer, em tudo que ele usar dentro do município. Seja na saúde, na educação, no transporte, na segurança, no turismo, seja qual for o setor que está sendo trabalhado e propondo políticas públicas, é preciso que a proposta seja coerente com a realidade. Não adianta você ter leis maravilhosas, decretos e propostas maravilhosas, projetos maravilhosos, se ao sair do papel isso não está sendo maravilhoso. A gente precisa aprender a como fazer esse processo ser íntegro, né, e coerente um com o outro. E é por isso, né, que a gente está aí, então, nesse processo de conhecer um pouquinho, se inspirar nas capitais aqui que já estão mais desenvolvidas, que já estão no processo de cidade inteligente mais desenvolvido, e levar para o Brasil inspirações. Eu defendo que a gente não pode simplesmente copiar e colar a política pública que está sendo feita aqui. Londres está 300, 400 anos na nossa frente em relação à infraestrutura. A gente precisa olhar para eles, o que eles estão fazendo, olhar para a nossa realidade e refletir. O que a gente precisa fazer dentro da nossa realidade para conseguir gerar o mesmo efeito que Londres gerou nos turistas que ali visitaram. Então, esse é o princípio norteador que a gente tem que ter em mente ao se falar em cidade inteligente e buscar inspirações ao redor do mundo. Não é de trazer a política de lá e implantar no Brasil de forma sem adaptar. O nosso problema é que muitas vezes a gente pega modelos europeus, modelos americanos, implanta no Brasil sem olhar para a nossa realidade local, sem olhar para o nosso município. A gente precisa olhar para o nosso município, identificar o que de bom esse pessoal tem, o que de bom dá para trazer para cá e como adaptar isso para a nossa realidade local. E se a gente fizer isso, a gente está no caminho de criar cidades inteligentes. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!